Tá, agora a gente vai descrever um movimento, um lançamento horizontal. Veja nesse desenho aqui que a gente organizou os eixos x e y de forma distinta. A gente botou x indo para a direita, mais y indo para baixo. Isso quer dizer que as velocidades e as acelerações que apontarem para baixo agora vão ser consideradas positivas. Se a gente fizer as contas com o eixo apontando para cima, vai ser a mesma coisa, só que as velocidades e acelerações vão ser consideradas negativas. Então, eu vou primeiro fazer com esse eixo desse jeito aqui. X para cá, para a direita, o que é convencional, e y apontando para cima ao invés de para baixo. Mas primeiro vamos fazer assim. Então, as velocidades que estiverem apontando para baixo vão ser positivas, as acelerações também vão ser positivas, porque a gente tomou o nosso eixo y como sendo positivo apontando para baixo. O que acontece aqui, nesse lançamento, é que a velocidade inicial ela vai ser uma componente somente do eixo x. E a aceleração, que é gravitacional, é uma componente somente do eixo y. Então o que vai ocorrer? O que ocorre é que no eixo x ocorre um movimento sem aceleração nenhuma, afinal a aceleração gravitacional está contida somente nesse eixo aqui, no eixo y. No eixo x não tem aceleração gravitacional. E como a aceleração gravitacional é a única que influencia nosso movimento, como eu já demonstrei, nosso eixo x vai acontecer um movimento sem aceleração nenhuma. Vai ser um movimento com velocidade constante. Então, no eixo x é um movimento retilíneo com velocidade constante. Já no eixo y, se você ver aqui, como a nossa velocidade inicial no lançamento horizontal ela somente está na componente x, eu não vou ter velocidade nenhuma na componente y. Então a velocidade inicial da componente y vai ser zero. E também ele vai ter uma aceleração constante na componente y, que é a aceleração da gravidade. Então, no nosso eixo y, a gente vai ter um movimento retilíneo com aceleração constante. Então o que a gente vai fazer basicamente é analisar cada componente com suas devidas equações, né? Vamos primeiro iniciar com o eixo x. No eixo x, a gente tem o quê? A gente tem a velocidade inicial, que é uma velocidade somente na direção de x, né? E essa velocidade inicial aqui ela é constante. Então o que a gente faz é, como aqui não tem aceleração nenhuma no eixo x, porque a aceleração da gravidade está somente no eixo y, a gente vai modelar vai modelar o movimento no eixo x como sendo um movimento com velocidade constante, como a gente já discutiu naquelas equações. Então, a posição é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo transcorrido, né? Então, como é que fica essa equação aqui? Então, a posição em x é igual a posição inicial em x mais a velocidade em x, que é a velocidade zero, vezes o tempo transcorrido. Então a gente conseguiu modelar o movimento no eixo x, somente com essa equação aqui. Já no eixo y. No eixo y, a gente não tem nenhuma velocidade inicial, porque a velocidade inicial está somente no eixo x. Então aqui eu vou ter velocidade inicial em y vai ser zero. Já a aceleração em y vai ser menos g. Então dessa forma eu posso modelar a velocidade e a posição da partícula no eixo y como sendo
por aquelas equações lá que a gente viu. V igual a V0 mais AT, e S é igual a S0 por essa equação aqui. V e S para um movimento retilíneo com aceleração constante. Então essa equação aqui. V e S para um movimento retilíneo com aceleração constante. Então vamos ver. A gente sabe que a velocidade inicial é zero, né? Então aqui é zero. Então só fica V igual a AT. Essa velocidade aqui é a velocidade em Y. Já a posição em Y é igual a posição inicial em Y, mais, como V0 é zero, então a gente tira essa parte aqui, porque vai dar zero, né? Meio de aceleração é menos T, menos G. Então aqui fica, fazendo jogo de sinal. Ah, eu esqueci aqui, né? Essa aceleração aqui é menos G. Então vamos só lembrar aqui que a velocidade em Y é igual a V0. Então essas aqui são as equações que vão descrever o nosso movimento retilíneo no nosso lançamento horizontal. Você não precisa decorar essas equações. Você só precisa entender como é que acontece o movimento. Você separa em dois eixos, no eixo X, no eixo Y. E como você vê aqui que a velocidade está somente no eixo X, e você sabe que não tem nenhuma aceleração nesse eixo, somente no eixo Y, que é a aceleração gravitacional, e você já sabe as equações de um movimento com velocidade constante, você já consegue saber isso aqui. Você não precisa decorar. Da mesma forma aqui. Como você vê que a aceleração no eixo Y é uma aceleração constante chamada G, você consegue perceber que a velocidade vai ser dada por aquela fórmula que a gente viu de aceleração constante, e, portanto, você consegue chegar a essa fórmula aqui. Você sabe que a velocidade no eixo Y inicial é zero, por conta que a velocidade inicial somente está no eixo X. Então aquela parte lá da velocidade inicial vai ser zero. A aceleração é G, apontando para baixo, e a posição também você consegue chegar nisso aqui. Então você não precisa decorar. E uma coisa aqui, eu botei a aceleração G para baixo sendo negativa, né? Só que como esse gráfico aqui tem o Y voltado para baixo, o correto seria botar essa aceleração G positiva. Porque o nosso eixo Y está apontando para baixo como sendo positivo. Se esse eixo Y aqui estivesse para cima, partindo daqui para cima, aí você botava negativo. Então esse sinal aqui é só uma convenção. Você tem que tomar cuidado com como é que a gente define o nosso eixo de coordenadas. Se ele está sendo positivo para cima ou positivo para baixo. Uma coisa que eu notei aqui que eu escrevi errado. Aqui é Vx, tá? Não é Vy não. Então vamos organizar essas equações aqui no nosso resuminho para lançamento horizontal. Então esse aqui é o nosso resumo para lançamento horizontal. Lembrando que você não precisa decorar isso aqui. Você tem que aprender a chegar a essas fórmulas analisando as características do movimento, onde é que está a velocidade inicial, onde é que está a aceleração inicial, se são constantes ou não, e utilizar as fórmulas que você já conhece para chegar à nossa descrição de lançamento horizontal.